Senhoras e senhores, há alguns dias atrás o Lakers assinou com um ala pivô chamado de Christian Wood, um homem que assinou por um contrato de 2 anos de 5,7 milhões de dólares, acabou entrando ali praticamente num contrato mínimo. E mano, a gente vai conversar no vídeo de hoje qual que é o problema com o Christian Wood, por que praticamente nenhuma equipe que ele passou ele se encaixou, essa trajetória dele até a NBA foi um pouco mais conturbada do que a maioria da carreira dos jogadores, e como que mesmo um cara com médias boas de pontuação e rebote não se encaixou ali no Dallas Mavericks, e o Dallas Mavericks acabou que quase que por se livrar dele a troco de nada, mano, e ele foi parar lá no Lakers e pode ser que seja um encaixe legal para o Lakers. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de assunto sobre NBA, sobre rumores de trocas e tudo mais, você pode se inscrever nesse canal ativando o sininho de notificações pra gente conversar mais a respeito do assunto da bola laranja lá na NBA. Eu, como um fã de basquete, vou trazer vídeos com bastante frequência aqui no canal pra vocês. Deixa o like aqui também se possível para que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete. E agora, sem mais enrolação, bora conversar sobre Christian Wood. Christian Wood, até ele chegar na NBA, a carreira dele foi até que um pouco tranquila, só que percorreu um caminho mais conturbado. Ele, na época do colégio, ele era um dos 50 melhores jogadores do país. Ele era um cara assim que era um destaque. Chegou na faculdade, ele não jogou muito bem no seu primeiro ano, mas no segundo ano ele teve uma crescente absurda de pontuação, saltando para 15 pontos de média e 10 rebotes de média. Mano, as médias absurdas de double-double, já estava sendo projetado para estar ali entre as escolhas de primeiro round, e acabou que quando chegou no draft de 2015, quando ele se declarou apto para o draft, ele foi um não draftado. Ele foi um não draftado do draft de 2015 que teve que percorrer aquele árduo caminho que a gente já conhece mais ou menos dos jogadores não draftados, né? Pô, contratos two-way, contratos de 10 jogos, jogando de league, né? Ele passou por alguns anos por esse caminho das pedras que é mais difícil de você chegar até um time principal. Tanto que buscando nas estatísticas dele aqui pra vocês, ele jogou em 2015, 2016, 17 jogos pelo Philadelphia, 2016, 2017 ele jogou 13 jogos pelo Charlotte Hornets, 2018, 2019, no caso 2017, 2018 ele ficou fora da NBA, 2018, 2019 ele jogou 13 jogos pelo Milwaukee Bucks, e na temporada 2018, 2019 ainda ele jogou 8 jogos pelo New Orleans Pelicans. Aí tivemos aquela pausa, né, na NBA por conta do Covid, aí tivemos a temporada da bolha 2019-2020 em Orlando. Foi aí que ele conseguiu assinar um contrato de 1 ano com o Detroit Pistons. E realmente, mano, o Detroit Pistons entregando 21,4 minutos de quadra pra ele, ele teve bons números, mano, de 13,1 pontos por jogo com 6,3 rebotes. O problema aqui agora é que a gente via ele não se encaixando em nenhum dos rosters que estavam aptos para um tanque. Eram os times que estavam querendo fazer temporadas ruins para pegar boas escolhas de draft, que é o famoso tanque da NBA, né? E o Detroit Pistons passou por essa época no começo dos anos de 2020 ali, e aí ele foi trocado para o Houston Rockets. Quando ele chegou lá no Rockets, já naquela saída do Harden, ele também teve bons jogos por lá. Ele teve médias inclusive no Rockets de 21 pontos na sua primeira temporada, com 9,6 rebotes, quase um double-double, e na segunda temporada 17,9 pontos com 10,1 rebotes, ou seja, médias de double-double. E mesmo assim, mais um time que estava meio que tancando, né, tava pegando escolha de draft e tudo mais, ele não se encaixou no Houston Rockets, e depois de 2 temporadas ele veio parar na temporada 2022-2023 no Dallas Mavericks. E lá ele jogou apenas uma temporada mais uma vez, uma temporada que foi um fiasco pro Dallas Mavericks, que em 2023 ficou em 11º colocado de fora dos playoffs, perdendo tudo. Enfim, ele com médias de 16,6 pontos por jogo e 7,3 rebotes, mesmo com um time que precisa de pontuadores, precisa de ajuda ao lado de Luka Doncic, ele não se encaixou no roster dessa equipe. E agora ele assinou um contrato de 2 anos de baixo risco para o Lakers, porque é um contrato baixo, é um contrato bem barato, para um cara que tem médias de um jogador de rotação de elite de uma equipe, que é 16,6 pontos com 7,3 rebotes por 2 milhões e pouco por ano. E se ele optar por renovar com o Lakers, ele fica por um segundo ano de 3 milhões de dólares. Então, cara, um contrato extremamente barato. E, mano, vocês devem estar com a mesma dúvida que eu. Como que esse cara fica de fora de equipe, sendo que ele pode ser produtivo ofensivamente? Primeiro ponto negativo do Christian Wood: ele entrega pra você 17, 20, 25 pontos por jogo ofensivamente, só que defensivamente ele acaba deixando que o adversário, se ele estiver marcando um cara de mais alto nível de dentro do garrafão, se ele estiver pegando um mismatch ali contra um cara mais forte, ele acaba permitindo 20 pontos também do time adversário, o que traz um plus-minus ruim pra ele. Então o time defensivamente perde muito com o Christian Wood em quadra. Outro ponto é que o Christian Wood não é um bom cara de vestiário. Ele, na passagem
passagem dele pelo Houston Rockets, ele teve um jogo ou foi 2 de suspensão por conta de comportamento dentro da equipe, por causa de problemas dentro do vestiário. Então ele não é dos caras mais bacanas de você ter dentro de um time, tá ligado? Pra ser um líder de banco de reserva, de sexto homem, ele não é esse cara. E outra coisa, um terceiro ponto que acaba afetando o Christian Wood, e muita gente acabava apontando o dedo falando que esse era um defeito dele, é que ele acha que ele joga muito melhor do que ele realmente joga, tá ligado? Ele acha que ele merecia um contrato melhor, ele acha que ele é um cara mais talentoso do que os coaches, do que as pessoas que estão à sua volta consideram ele. Isso, querendo ou não, é um problema quando um jogador às vezes se acha superior ao restante do time, ou senão é aquele famoso problema de tentar roubar os holofotes, sabe? Christian Wood pode ser esse cara. Mesmo com todos esses problemas que eu acabei de citar pra vocês, lembrem-se de que o Christian Wood é um cara que entrega ofensivamente. E por que eu acho que no Lakers pode ser um cara que se encaixe no roster do time? Primeiro ponto, o Lakers precisa de jogadores que arremessem. E o Christian Wood, você pode não gostar muito da parte defensiva dele, mas ele ofensivamente, as estatísticas dele são excelentes, rapaziada. Ele entregou na temporada passada 51,5% de aproveitamento, com quase 38% de aproveitamento pra 3. E na temporada anterior, foi 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, com 39% de arremesso pra 3. Ele nunca teve uma temporada de NBA com menos de 34% de aproveitamento pra 3. Então, efetivamente, ele é um cara que consegue jogar legal dentro do garrafão, ele é um cara que tem altura, ele é um cara que tem trabalho de pés dentro do garrafão, ele tem arremesso de meia distância e ele tem arremesso de perímetro. Ele é um cara que ofensivamente é bem completo e pode ser um sólido jogador de rotação. O problema dele é a defesa, o maior problema dele é a defesa. Então, no time do Lakers, temos Jarrett Vanderbilt, temos Anthony Davis, temos outros jogadores que defendem muito bem, temos agora o Jackson Hayes também que assinou com o time. Então o Lakers vai ter caras para conseguir dividir o fardo de defender o garrafão de forma mais efetiva com o Christian Wood, podendo ele ser um cara mais de catch and shoot, um cara que joga na transição, um cara que surge como aquela bolinha do corner para 3, coisa que o Jarrett Vanderbilt tava com problema ali nos playoffs contra o Denver Nuggets, né? Então, tipo assim, vimos que um dos problemas que acabou fazendo com que o Lakers caísse na final de conferência foi a falta de bola para 3 e a falta de volume de jogadores que fossem produtivos ofensivamente quando o Anthony Davis, quando o LeBron, quando o Austin Reeves, quando os jogadores principais do time não conseguiam pontuar. Então o Christian Wood acho que vem para suprir isso e ele tem que encubra ele defensivamente. Outro ponto é que mesmo ele não sendo um cara muito bom dentro do vestiário da equipe, você tem um dos caras mais líderes e mais que impõe respeito dentro de uma equipe, que é o LeBron James. Ele é um líder nato, ele é um cara que, querendo ou não, você pode se lembrar da última temporada na qual o Kyrie Irving foi um jogador sem causar nenhum problema para a equipe, nenhum problema de vestiário, foi a época que ele jogou com o LeBron James em Cleveland. Então, tipo assim, eu acho que jogar com o LeBron James vai ser uma excelente temporada pro Christian Wood e talvez um last dance pra ele, assim, tipo uma temporada de redenção pra ele mostrar que ele tem um talento suficiente pra estar na NBA, pra ser sólido numa rotação e poder, quem sabe, conseguir um contrato melhor na temporada que vem, se firmando em uma equipe como o Lakers. O problema é que o Lakers sem o LeBron, com o Christian Wood, pode ser um probleminha. Mas isso a gente vai ter que esperar, ter que dar tempo ao tempo pra ver mesmo como é que vai ser. Mas eu acho sim que o Christian Wood é uma boa adição para o Lakers. Ele vem pra acrescentar um volume ofensivo legal, principalmente de arremessos de perímetro, jogando na posição 4, ele na 5, eu acho que vai continuar sendo um desequilíbrio defensivo muito pesado pro Lakers, então ele vem pra suprir ali na posição 4, dividindo com Rui Hashimura, por exemplo. Pode trazer um volume legal para ataque do Lakers e é um contrato, como eu disse, de baixo risco. 2,7 milhões de dólares no primeiro ano, com 3 milhões de dólares no segundo ano. Eu não acho que vai fazer tanto impacto assim no salary cap do Los Angeles Lakers. E aí, minha rapaziada, mas qual que é a opinião de vocês a respeito da contratação do Christian Wood agora pro Leicão da Massa? Vocês acham que foi uma boa ele ter chegado pro Lakers, ou vocês acham que o Lakers acabou cometendo um erro na contratação e que ele pode acabar sendo um problema para dentro do vestiário da equipe? Deixa o seu comentário aqui, que é muito importante para esse canal. Se você gostou do vídeo, você pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu puder trazer para vocês a respeito de NBA, e deixando o like, esse vídeo chega a mais amantes de basquete. Minhas redes sociais estão aqui na descrição, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!